Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz um tempinho que eu não pareço por aqui, não é verdade? Mas é muita correria, gente. É coisas na casa para fazer, é programações na igreja, também alguns trabalhos de crochê para confeccionar. Então, os dias vão passando e a gente nem vê, mas estamos aqui, estamos na ativa. Hoje tá bem fresquinho, estamos prontos aí, estamos já no outono. Aqui na minha cidade estava muito quente esses dias, mas agora deu uma amenizada. Ontem choveu bastante, então hoje eu vou colocar algumas coisas aqui no plantio em ordem. Chegaram algumas mudinhas e eu vou fazer o plantio aqui. Chegou aqui a minha Big Papa, olha só, gente, que coisa linda! Já está adaptada aqui em casa, então hoje eu vou fazer o replante dela. Essa aqui eu comprei lá da Alessandra. Eu vou deixar aqui o endereço dela, do canal dela no YouTube, para vocês acompanharem. As plantas chegam em perfeito estado, gente. E ela também é bem atenciosa e chegou perfeita. Essa é a Big Papa, não tinha. E eu vou fazer o plantio dela hoje também. E também comprei a mudinha da Columeia Polka. Olha só como tá linda essa mudinha. Comprei, gente, porque as columeias aqui sofreram bastante. Tá vendo ali? Olha lá. Quase perdi, tem um galinho só dela ali. Então eu resolvi comprar umas mudinhas e vou colocar lá. E vamos ver se eu consigo pegar o jeitinho dessa menina, porque elas são maravilhosas. Então, vem comigo. Então, gente, nós estamos aqui, né, no outono. Como eu disse, minha cidade estava bem quente, mas hoje ficou bem fresquinho. E eu gosto de mexer com as plantas antes do inverno. Eu gosto de mudar de vaso, eu gosto de fazer uma boa adubação para que elas passem o inverno bem alimentadinhas, quietinhas, para quando chegar a primavera, os dias mais quentes, elas possam vir com força total. Então, agora é a melhor época, na minha opinião, para mexer com as plantinhas. Eu vou plantar primeiro aqui a minha Big Papa, né? Olha que coisa linda. E eu vou plantar, tô sem vasos maiores, vou plantar na minha meia lua, que vocês já conhecem. Não fiz camada de drenagem, gente, porque o substrato tá bem airado. Eu coloquei o plantio e o urban juntos, né, da terral. Geralmente nas aglaunemas eu até coloco puro urban, mas eu resolvi dar uma misturadinha, coloquei um pouquinho de humus de minhoca, deixei bem airado, já tá bem adubado, para que ela possa aí então enfrentar o inverno e vir com força total também nos dias mais quentes. Então, vou fazer o plantio aqui da Big Papa. Comprei com a Alessandra. Tá linda, né? Vamos ver como ela tem se desenvolvido. A glaunemas são muito fáceis, né, gente, de se desenvolver. Elas estão cada dia que passa, elas estão maravilhosas, soltando ainda novas folhas. Elas estão maravilhosas, estou apaixonada. As samambaias dá uma sofridinha no verão, né? Fica muito quente, muito seco, mas também estão bem. Os caládios ainda não tombaram, começaram a tombar agora. Eu nem mostrei pra vocês, mas quando eu for mexer com eles, vocês vão conhecer ainda os caládios. Então vamos lá, vamos fazer esse replante. Resolvi testar, né? A Alessandra, eu sempre vejo os vídeos dela quando chega plantas, eu acho tão lindas as plantas. Então eu falei, vou testar, vou ver se dá certinho aqui na minha região, se chega rápido, né? Chegou rápido, as plantas não sofreram, muito bem embaladas. E olha só, gente, olha aqui, ó, toda enraizada, as raízes estão bem desenvolvido. Gostei bastante do atendimento ali dela. E as plantinhas também chegam exatamente como elas estão. Veio envasada, eu gosto quando vem envasada, porque eu nem mexo, né? Eu deixo elas se adaptarem aqui na região, né? No clima da minha cidade. Já deixo também ela mais ou menos próxima do lugar onde ela vai ficar, porque aqui eu vivo mexendo, né? E quando elas não vêm envasadas, você tem que fazer logo o plantio assim que chega, né? E daí é mais um sofrimento da viagem e de um plantio novo. Então eu gosto muito quando vem envasada. Quando dá pra vir envasada, eu fico bastante satisfeita, bastante feliz. Porque daí eu não tenho tanta pressa de fazer o plantio. Olha só, gente. Olha as raízes, bastante raízes. Provavelmente aqui tinha uma e foi cortada, né? No produtor mesmo, pra fazer essa muda. Vou tirar aqui o máximo que eu puder, pra ela ficar no substrato mais airado, né? Que é o meu. O meu substrato é mais airado do que esse que ela veio, gente. E pra não correr o risco de apodrecer com a rega, né?
que as minhas recebem aqui, eu vou tentar tirar o máximo que eu puder. Tá muito bom esse substrato que ela veio, mas eu prefiro usar o meu mesmo, né, que eu já tô acostumada a fazer, gente. Depois que eu comecei a usar o plantio e o Urban da Terral, eu não uso outro. Eu misturo sempre aqueles que são só com a Urban, é só com a Urban. Quando tem que ser só com a plantio, eu misturo a Urban pra ficar mais airado ainda. Então, eu já acostumei. Então, gente, essa é a minha columeia, a Pink Polka, né? Ela é rosinha. E eu não sei se ela sofreu muito agora nos dias secos, o que que eu fiz de errado, que ela quase eu perdi. Esses aqui são os galinhos novos que saíram dela. E eu acabei comprando mais umas mudinhas pra preencher um vaso, né? E vamos ver agora como que vai ser o desenvolvimento. Até peço ajuda pra vocês. Se vocês tratam aí, né, no plantio de vocês, se vocês têm columeia, vocês me darem umas dicas aí, gente, de como eu faço com essas lindezas, porque elas são maravilhosas. E todo vídeo que eu assisto fala que elas são de fácil cultivo. Então, alguma coisa eu estou fazendo errado. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito grata, porque eu quero muito cultivar elas, porque elas são maravilhosas. Então, eu vou plantar aqui as mudinhas que eu comprei, aqui nesse vaso mesmo. Já vou fazer uma adubação, né? Vou colocar um de minhoca com um pouquinho de farinha, ou farinha de osso, ainda tô decidindo aqui nesse momento. E aí a terra tá boa, não tem cochonilha, tá perfeita, bem airada, não é uma terra compacta. Vamos ver se eu consigo, como ela vai se adaptar e passar esse inverno, né? E vir na primavera, vamos ver. Mas eu contei com a ajuda de vocês. Então eu vou fazer o plantio aqui, vou tirar um pouquinho, filmar mais aqui o plantio, e aí vocês acompanham comigo. Aí, gente, fiz o replante das mudinhas, né? Uma enchidinha. Deu uma enchidinha aqui no vaso novamente. Vamos ver agora como que ela vai lidar aqui comigo, né? No meu plantio. Eu espero que dê tudo bem. Caiu um galinho aqui, tava quebrado? Eu vou enfiar esse galinho aqui. Quem sabe ele se recupera, gente. Elas são maravilhosas, né? Eu sempre dou chances para minhas plantas. Eu já tentei muito com as marantas. E elas... eu já perdi algumas e eu tentei novamente, perdi e tentei novamente. Agora eu disse que eu não vou mais tentar. Se ela partir, ela vai partir. Então algumas eu consegui fazer adaptação, elas estão maravilhosas. Outras já não ficam tão bonitas, eu não consigo. E aí eu vou dando chance até que eu acabo deixando, né? Porque vai gasto, né, gente? Eu não ganho mudinha, não. Eu tenho que comprar. Então vai gastando, né? Então eu acabo deixando pra dar oportunidade pra outro plantio de uma outra espécie. Que seja mais fácil pra mim cultivar aqui na minha região, aqui na minha casa, no espaço que eu tenho, que também não é muito, minha casa é pequena, meu quintal é bem pequenininho, não tenho árvore, tenho só uma flor do Caribe, uma árvore de flor do Caribe aqui na minha casa, e eu plantei um pezinho de pêssego, tá bem bonito, vou mostrar pra vocês. Então eu tenho um espaço reduzido, né? Então eu tenho que dar oportunidade para aquelas que eu consigo cultivar na minha realidade, né? Sou apaixonada nesses quintais, nessas marantas lindas, maravilhosas, mas aqui eu não tenho conseguido com todas, algumas eu consigo, outras espécies não. Então, essa aqui é uma que eu tô dando a outra oportunidade. Comprei mais 2 mudinhas, porque eu quero muito conseguir cultivar as columeias. Elas são lindas, né? E tô dando mais uma oportunidade. Tomara que dessa vez eu consiga. Ficou bonito, né, gente? Eu vou mostrando pra vocês se vai dando certo ou não. E conto aí com a ajuda de vocês, pra vocês me ajudarem. Eu acabei comprando também, gente, uma mudinha do columeia peixinho, né? Que na realidade não é uma columeia, né? Mas eu achava que era outro tipo, eu achava que era a rubra. Mas quando chegou eu vi que tá muito verdinho. Eu acho que ela é a periquito laranjada. Eu não tenho certeza. Mas eu vou replantar aqui no meu vasinho. Olha como ela tá linda, gente. Olha aqui. Comprei uma mudinha também. Essa já consegui se adaptar bastante. Ela tá meio amareladinha, porque ela pegou um sol esses dias. E ó, viu? Elas não gostam de sol, gente. Não podem pegar sol muito quente, porque elas queimam com muita facilidade. Mas ela tá maravilhosa. Olha aqui. Tem duas florzinhas aqui. Olha, gente, que coisinha mais linda. Parece um peixinho mesmo, né? Olha aqui. Linda. Eu gosto de dar uma olhada pra ver se não tá com cochonilha, né? Tá perfeita. Vou dar uma adubada nela, jogar um pouquinho de humus de minhoca. Ela tá bem molhada, porque ontem choveu bastante. E ali onde ela tava, deu uma pegada boa da chuva. Eu vou deixar ela secar um pouquinho. E daí eu vou adubar ela. Vou colocar um pouquinho de farinha de osso, que é boa pra floração.
E aí eu vou ter que molhar, né? Então eu não vou fazer essa adubação nela hoje, porque ela tá bem molhada. Mas olha, gente, que linda. Esses galhos aqui, a intenção é cortar, né? Pra ele vir forte aqui pra cima. Só que tá com florzinha, ó. Então eu não vou fazer esse corte agora. Eu vou esperar essa florzinha cair. E aí eu vou podar ela e vou colocar os galinhos aqui dentro pra ela encher esse vasinho aqui mais rápido também. Aqui, ó. É um galinho quase peladinho, ó. Mas tá com as suas flores. Então eu vou deixar a floração essas duas passarem. Lindas, né? Como eu disse pra vocês, esse começo de mês, março, abril, foi bastante corrido, com alguns trabalhos em crochê pra fazer, pra colocar em dia. Graças a Deus, esse é o meu trabalho, gente. Sou crocheteira, tenho um ateliê de crochê, então trabalhando ali no crochê, e quem mexe com isso sabe que vai tempo. Quando a gente vê o dia passou e a gente tava ali trabalhando, né? Aí também tem as atividades da casa, tem as atividades da igreja, né? Nós estávamos aí próximo de Páscoa, nos preparativos de culto de Páscoa, então foi bastante corrido. Mas foi tudo uma bênção, foi tudo maravilhoso, porque nós podemos nos relembrar da graça maravilhosa que o Senhor nos deu, que foi o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Graça, um presente imerecido. Eu não merecia o sacrifício de Jesus por mim na cruz, porque nada de bom há em mim. Mas Ele decidiu me amar e Ele se entregou naquela cruz em meu lugar por causa dos meus pecados. E a Páscoa sempre nos traz isso à memória, porque vai passando os dias, passando os anos, e a gente vai não se esquecendo, mas até se acostumando com isso. E a gente não pode se acostumar. Todos os dias um novo amanhecer desponta no horizonte para nós, é a misericórdia do Senhor se renovando em nossa vida. E nós precisamos nos lembrar da graça de Jesus. Jesus, um homem sem pecado, Filho de Deus, desceu a essa terra e se entregou por mim, imerecedora. Mas Ele me amou e me ama, e tem me sustentado, tem guardado a minha vida, tem dado trabalho, né? Tem dado a sua maravilha, a sua natureza, amigos, família, filhos, netos. Que presente, que bênção maravilhosa. Mas a maior bênção que eu podia receber na minha vida foi dada por Deus, foi o seu Filho Jesus, que morreu por mim naquela cruz. E a Páscoa nos faz relembrar, né? Cada ensaio, cada preparativo para um culto especial, a gente vai se relembrando disso. E é maravilhoso poder falar que há uma graça, há um presente do céu para nós, Jesus. Talvez você já o conheça, talvez você já ouviu falar sobre ele. Eu quero te desafiar, convide Jesus para morar no seu coração. Os problemas vão continuar, gente. Essa história de que quem aceita Jesus não tem problema, isso a Bíblia não nos diz. Pelo contrário, eu já falei para vocês que a Bíblia nos diz que nós teremos problemas sim, aflições. Mas a diferença é que nós nos enchemos de uma paz que o mundo não entende. E essa paz vem de Jesus. E muito mais do que a paz, Ele nos oferece salvação. Nós não merecíamos, mas Ele nos não merecemos ainda, mas Ele nos oferece salvação. Então, convide Jesus para morar no seu coração e desfrute dessa graça maravilhosa também, no nome de Jesus. Eu vou terminar por aqui, gente. Que vocês tenham uma semana abençoada. Eu espero voltar muito em breve aqui novamente para falar com vocês. E eu vou terminar esse vídeo desejando para você uma semana abençoada, desejando para você bênção sem fim, paz no seu trabalho, na sua família, plantinhas. Tem gente que não gosta quando eu falo plantinhas, né? Mas plantinhas, a natureza, a criação linda e maravilhosa das mãos de um Deus de amor e a presença de Jesus no seu coração e a companhia do Espírito Santo que nos consola, nos orienta e nos ajuda nessa caminhada. Eu vou terminar esse vídeo dando um tour pelas plantinhas para você ver plantas, para vocês verem como que elas estão. Beijo, gente. Até a próxima. Deus abençoe você.